Olá pessoal, bom, vamos começar nossa live. Boa noite para todos, boa noite ou boa tarde. Na verdade eu nunca sei, confesso para vocês que eu nunca sei. Quando dá 18 horas eu nunca sei se eu falo boa noite ou se eu falo boa tarde, porque para mim não escureceu, então falar boa noite é meio estranho, mas enfim. Se você gosta de boa noite, boa noite. Se você gosta de boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa live, a última live do ano, 29 de dezembro, desse ano maravilhoso, atípico. Vamos terminar nosso ano com uma live legal, levando conteúdo para vocês. Bom, como eu disse, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é um projeto que está no segundo episódio, projeto Advocacia Acima da Curva. E a ideia é trazer nesse projeto para vocês conhecimento prático e conhecimento teórico que eu quero levar para vocês, para que a sua advocacia possa ser uma advocacia acima da curva e que você fuja da briga por preços e consiga conquistar clientes que pagam acima da média. Esse é o propósito do nosso projeto e estamos aqui hoje. Eu sou Luiz Gustavo, para quem não me conhece, sou Luiz Gustavo Narciso Guimarães, advogado, especialista em direito de família, em direito de sucessões, e o tema de hoje é passos para que a gente cumpra as metas para 2021. Tire as suas metas do papel em 2021. Esse é o nosso tema de hoje. Bom, então vamos começar. Vamos tirar nossas metas do papel. Gente, quando todo final de ano é a mesma ladainha, é a mesma novela. Vamos cumprir metas, vamos fazer as metas para 2021. Todas as pessoas, na hora da virada, desejam que os seus objetivos, que os seus sonhos sejam realizados e blá, 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 e é sempre assim. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não atinge as suas metas, não cumpre as metas de fim de ano. Aliás, boa parte das pessoas sequer faz metas. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, acho que foi ontem, e 44% das pessoas nem pensaram nesse assunto de meta. E o restante diz que fez metas para 2021. Só que a gente sabe que é muito comum que as pessoas fazem as metas, mas não cumprem as metas. Bom, mas a finalidade de estar aqui hoje não é ficar falando por que as pessoas não cumprem metas, por que as pessoas fazem metas e não tiram do papel, quem é o tipo de pessoa que faz meta e não cumpre, ou quem é a pessoa que nem meta faz, enfim, esse é um assunto que não interessa aqui. A ideia hoje é a gente conversar sobre coisas que vão fazer com que a gente efetivamente trace metas objetivas e cumpra as metas objetivas. Esse é o meu propósito hoje, levar esse conhecimento para vocês. Então, primeira coisa que eu queria dizer, ei Bia, tudo bom? Primeira coisa que eu queria dizer é parabenizar vocês por estarem aqui hoje, para as pessoas que estão e passarão aqui pela live hoje, e até aquelas que vão assistir essa live posteriormente, porque ela vai ficar gravada. Ela está sendo transmitida hoje pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Então, eu quero parabenizar vocês que estão aqui hoje, em pleno dia 29, se dispuseram a crescer um pouco mais, aprender um pouco mais, e está quase acabando o ano, os advogados estão todos em recesso, todo mundo cansado, mas mesmo assim ainda tem gente que vai entrar nessa live e vai buscar conteúdo para poder evoluir. Bom, então como eu falei, a gente não quer ficar aqui discutindo por que as pessoas fazem, por que as pessoas não fazem. O negócio é a gente conversar sobre o que a gente vai fazer para cumprir as metas de 2021, beleza? Bom, primeira coisa, eu queria dizer o seguinte, primeiro aspecto que a gente tem que tratar para poder traçar metas e cumprir metas é fazer um diagnóstico inicial da nossa situação. Bom, e por que eu quero conversar isso com vocês? Qual é o motivo? A gente aprende na vida, a gente aprende por amor ou pela dor. Eu, aos 42, quase 43, já aprendi muito pela dor, ou seja, apanhando, fazendo merda e corrigindo. Se você tiver oportunidade, como hoje tem, com a democratização da informação, de aprender pelo amor, ou seja, evitar de cometer erros para depois aprender,
melhor. Então esse é o propósito da live, eu trazer para vocês aqui um conteúdo do qual eu já tenho experimentado, e você pode estar pensando assim, pô Luiz, você é o doutor Meta, você é o certinho que cumprimenta? Não, eu já fiz muita besteira. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, né, a percepção que eu tenho hoje, há 10, 15 anos atrás, cara, eu tenho certeza que a minha advocacia seria bem diferente hoje. Não tenho nada a reclamar, mas seria melhor. Então você tem a oportunidade de absorver essas informações e aprender menos errando. Você vai errar? Vai. Vai aprender? Vai. Mas se você puder aprender mais com os erros dos outros, é melhor do que você aprender com os seus próprios erros. Beleza? Bom, então vamos seguir. Vamos tratar aqui do primeiro tópico que é relevante para se construir uma meta que a gente vá de fato tirar essa meta do papel. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: é preciso que a gente tenha um diagnóstico de onde a gente está. Você primeiro tem que saber a situação que você se encontra hoje. Como está a sua advocacia hoje? Como é que está o seu estágio de vida hoje? O seu estado profissional hoje? Esse é o primeiro passo. Imagina que você liga um GPS e você vai a uma festa de aniversário, por exemplo. Primeira coisa que o GPS vai fazer para te levar onde você quer é identificar onde você está. Se você não souber onde você está, você jamais vai pensar qual é o caminho que você vai traçar para você chegar onde você quer chegar. Então o primeiro passo é você identificar o seu estágio profissional, a sua advocacia. E quando eu digo identificar, é você saber o seu faturamento mensal, você saber qual é o seu custo mensal, se você tem colaborador, se você não tem, se você trabalha com parceria, se não trabalha, enfim, qual é o seu nicho de mercado, identificar isso bem, saber qual é o tipo de cliente que você trabalha hoje em dia, se é um cliente do tipo A, B, C, D, qual é o nível, a faixa econômica, financeira desse cliente, enfim. Você conhecer a sua advocacia nesses pormenores é muito importante para que você tenha condições de identificar onde você quer chegar, qual é a sua meta e posteriormente traçar o caminho para chegar. Como eu falei, é um GPS. Você não vai ligar o GPS sem saber onde você está. O primeiro passo do GPS é identificar onde você está. Bom, e aí qual é a grande importância disso? Vem o segundo passo a partir disso. Quando você identifica onde você está, você tem que identificar o que não está bom onde você está. O que está ruim no seu estágio atual? O que está te deixando insatisfeito? Então, o primeiro passo, identificar, para traçar uma meta. Primeiro passo, identificar onde você está. Segundo passo, identificar o que te incomoda onde você está. O que está ruim onde você está? É o que? O seu nicho de mercado está ruim? A sua captação está ruim? A sua receita mensal está ruim? Os seus custos mensais estão elevados? Você está insatisfeito com o tipo, o perfil de cliente que você trabalha? Você quer trabalhar com um cliente de um nível financeiro maior ou não? Você tem preferência por trabalhar com clientes que têm um poder aquisitivo menor, mas aí você faz volume? Pode ser. Porque tem esse perfil, tem advogado que gosta de trabalhar com ações com menor valor agregado, mas um volume maior, porque isso pulveriza os riscos dele, não fica na mão de 2 ou 3 clientes, é uma coisa que tem que se considerar. E tem advogados que preferem trabalhar em menos ações, mas ações com um valor mais elevado. Você pode até estar pensando assim, Luiz, todo mundo quer trabalhar com uma ação, um valor elevado. Não necessariamente, às vezes você trabalhar com poucos clientes que te pagam muito, você fica refém do cliente, porque seu risco não está pulverizado. Enfim, quando você passa a identificar o que te incomoda no estágio atual, isso é o que vai te mover adiante. E não necessariamente tem que estar ruim onde você está. Você pode estar bem, você pode estar satisfeito com a sua advocacia, porém, pode ter algum aspecto que te deixa descontente. Ou melhor, que você não está plenamente satisfeito. Então, esse é o segundo passo. Identificar o que não está bom no momento para isso te mova para o próximo estágio. Então, recapitulando. Primeiro, você identificar onde está. Segundo, você identificar o que não está bom onde você está.
Você está no estágio A, o que vai te fazer levar para o estágio B? Por exemplo, imagine que eu tenho um apartamento. Imagina não, eu tenho um apartamento. Tem algo no meu apartamento. Vou dar um exemplo de uma coisa real comigo. Eu morava num apartamento anterior, apartamento terceiro andar. Eu gostava muito do apartamento, bem localizado, bem distribuído. Eu era super feliz lá. Porém, ele tinha dois grandes problemas. Ele era o terceiro andar de escada. Isso era um problema, porque eu era gordo. Então, assim, nada contra, mas para eu subir com a minha filha, gordinho, com a minha filha 3 andares de escada, quando ela dormia, eu quase morria. E o segundo problema é que ele era muito quente. Então, eu tinha na minha cabeça plenamente qual era, onde eu estava, o estágio que eu me encontrava. Eu morava num apartamento que eu era feliz, que tinha uma metragem quadrada que me atendia, que eu estava satisfeito com uma localização, porém, tinham dois grandes aspectos que não me agradavam, que me incomodavam na situação em que eu me encontrava. Primeiro, o calor absurdo, calor ao ponto de 10 horas da noite eu colocava a mão na parede do banheiro, a parede estava quente, só para você ter ideia. Esse era um motivo. E o segundo motivo, que ele era terceiro andar de escada. Então, o que eu fiz? Quando eu fui procurar um apartamento, eu sabia o que me incomodava. Então, o que não podia ter no próximo apartamento? Não podia ser quente, nem podia ser um apartamento que tivesse escada, que tinha que ter um elevador. Então, sem identificar qual era o meu problema, o que me incomodava, não tinha como eu traçar uma meta. Eu passei a traçar uma meta. Olha, a minha meta é mudar para um apartamento com a mesma metragem quadrada ou maior, que tem elevador, que não seja quente, ou seja, que seja só da manhã. Então, eu precisava identificar o que me incomodava para definir a minha meta. Então, esse é o segundo grande ponto. Identificar onde você está, o que te incomoda, para você traçar a sua meta. Beleza? Bom, feito esses dois primeiros passos, aí sim você vai ter uma melhor aptidão para poder estabelecer a sua meta. E aí, ao estabelecer a meta, tem uma situação que você também precisa entender para facilitar a sua vida. Não confunda meta com sonho. Meta e sonho são coisas distintas e eu vou explicar o porquê. O sonho é um desejo que a gente tem, é um desejo despretensioso que não tem, digamos assim, força atrativa suficiente para que nos mova na direção dele. É isso. É uma coisa que você quer. Se vier muito bom, você vai ficar muito feliz, mas ele não tem força de atração para fazer você sair do lugar, para você tomar as ações que você precisa tomar. Exemplo, eu tenho um sonho de ganhar na Mega Sena. Tenho. Não jogo. Eu não jogo na Mega Sena. Mas tenho um sonho de ganhar, não sei nem como é que eu vou ganhar. Nunca vou ganhar, só se minha sogra ganhar, minha mãe ganhar, minha esposa ganhar. Minha esposa também não joga. Eu só jogo na Mega Sena dessa da virada, que aliás eu nem joguei ainda, nem sei se pode. Se alguém souber aí, puder me dar essa dica, me dizer se pode antes da tempo ainda de jogar na Mega da virada, me conta aí. Enfim, eu tenho o sonho de ganhar na Mega Sena, mas é um sonho, ele não me faz mover, ele não me faz eu sair do lugar, tomar as ações que eu preciso tomar na direção dele. E eu praticamente não jogo, só jogo em situações muito excepcionais. Isso é um sonho. Qualquer pessoa se compromete com um sonho. Uma criança se compromete com um sonho. Chega para uma criança e fala se ela quer ir para Disney, ela quer. Dá tempo? Beleza, Bruno. Que bom que dá tempo. Vou jogar. E aí se eu ganhar, tem uma comissão, tá? Se eu ganhar, o Bruno vai ganhar uma comissão aí que ele falou para mim que dá tempo. Beleza? Bom, então, onde eu estava? Enfim, criança também tem compromisso com sonho, ela cria um compromisso com sonho. Você chama uma criança para ir para Disney, ela quer ir para Disney, entendeu? Mas ela não vai tomar as ações necessárias para isso. Essa é a grande diferença. Já a meta ela tem características próprias que vão criar em você uma força de ação. Vão fazer com que você saia do lugar, vão fazer com que você tome medidas para que você alcance esse objetivo,
que é a meta. Ah, mas você vai alcançar ou não vai alcançar? Não sei, o tempo vai dizer. Mas o que eu posso dizer é que a meta ela vai ter essa força atrativa. Então, se eu traço uma meta, muito provavelmente eu vou caminhar no sentido dela. Agora, se essa caminhada vai ser consistente, vou fazer tudo que precisa ser feito para que eu chegue nessa meta, existe uma distância muito grande. E aí, é nessa caminhada, nessas características, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Então, o primeiro ponto é você identificar a diferença entre sonho e meta. Sonho qualquer um tem. Sonho qualquer um tem. Meta, poucas pessoas têm. A maioria fazem sonhos de fim de ano. E por isso que elas muitas vezes não realizam. Porque chega no final do ano, ela coloca lá, ah, eu tenho o sonho de ganhar dinheiro esse ano. Eu tenho o sonho de ficar rico esse ano. É sonho. É sonho, isso não é meta. Tem característica de atração, ficar rico. Tá, o que eu vou fazer para ficar rico? O que eu vou fazer para... Ah, o meu sonho é comprar um carrão. Tá, isso pode se tornar uma meta? Pode, mas ela não tem características suficientes para se transformar numa meta que tem essa força de atração. Beleza? Bom, dito isto e entendido essa parte inicial, que é muito importante, que é identificar onde o estágio que você se encontra, identificar o que te incomoda nesse estágio, que te vai mover na direção de uma meta. Meta essa que não deve ser confundida com um sonho, eu já expliquei o porquê. Aí a gente precisa passar realmente a definição da meta e definir essa meta com características que criem essa força de atração. Beleza? Sem essas características que eu vou explicar para vocês, a meta ela se torna muito mais difícil de ser alcançada. E é por isso que as pessoas, por isso e por outras razões, mas sobretudo por isso que as pessoas, quando chegam no final do ano, dizem que fazem metas, mas na prática a maioria não tira do papel. Entendeu? Então, a meta, basicamente, ela precisa ter 5 características. E eu posso te garantir que se você, agora, acabar essa live, sentar e fizer as suas metas de 2021, ou a sua meta, também não precisa ter 500 metas, porque quem tem muita meta também não alcança nada. Né? A gente precisa fazer isso em doses homeopáticas, a gente também já vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas eu te garanto que se você colocar em prática o que eu vou te explicar aqui agora, você tem uma chance assim muito, mas muito, muito, muito maior de tirar essas suas metas para 2021 do papel. Entendeu? Então, assim, se você precisa traçar metas para o ano seguinte na sua advocacia, senão ela não vai crescer, senão você vai trabalhar o ano seguinte sem saber para onde vai, de uma maneira aleatória. O mundo, os acontecimentos vão te levar. É igual aquela música Deixa a vida te levar, vida leva eu, é assim que vai funcionar. Você vai seguir a sua advocacia em 2021 da forma como o mundo quer, e você não vai ser senhor do seu destino. Por isso que é importante traçar essas metas em 2021. Pois bem, então, como eu falei, essa meta precisa ter 5 características. E essas 5 características, elas são resumidas em um acrônimo de origem no inglês, um acrônimo SMART. S-M-A-R-T. SMART. Eu vou explicar agora um por um para vocês. Se as suas metas, como eu falei, elas tiverem essas características, você vai ter muita chance de tirar essas metas do papel. Estou certo que você vai conseguir. Beleza? Bom, a primeira característica da meta, que é o S, que é de específico ou specific no inglês, a sua meta ela precisa ser específica. E eu vou explicar para você o que é específico. Luiz, o que você quer dizer com específico? Um exemplo fica mais fácil. Imagine que você, no ano de 2021, você fala assim, qual a sua meta para o ano de 2021 na sua advocacia? A minha meta é ganhar muito, é ganhar bem. Pô, você quer ganhar bem? O que é bem? O bem para mim pode não ser bem para você. O bem para mim pode ser 20 mil e o bem para você pode ser 50. Ou pode ser o contrário, você pode estar num estágio de vida que o bem para você é 5, é 10, já é bem, de acordo com o seu cenário
profissional, seu início, se você estiver no início da carreira, enfim. O bem ou muito é muito subjetivo. Então essa meta ela precisa ser específica. O que é específico? Olha, eu quero ganhar em dezembro no final do ano, dezembro de 2021, eu quero estar ganhando, exemplo, R$ 30.000 por mês, faturamento mensal. Isso é específico. Isso é específico. A especificidade ela tem uma força de atração muito maior. O seu cérebro ele tem muito mais chances de acreditar, de se convencer de que você vai atingir essa meta se ela for específica, do que se ela for uma meta abstrata. Inclusive, eu até recentemente fiz um vídeo sobre isso, falando sobre a especificidade na redação das peças processuais, o quanto isso tem um poder de persuasão. E isso tem também, a especificidade, ela tem um poder de autopersuasão. Você vai persuadir a si mesmo fazendo uma meta mais específica. E eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou falando. Imagine que eu vou falar para vocês, olha, hoje eu fui ao mercado de carro, ok? Olha o efeito que isso tem para você. Pouco. Te deu informação que para você não praticamente insignificante. Agora, se eu falo para você que hoje eu fui ao Walmart às 13 horas da tarde, estava muito calor, e eu fui de carro, no meu carro preto, na minha caminhonete preta. Fui eu, minha esposa, minhas 2 filhas. Chegando lá, o estacionamento estava completamente lotado. Olha só quantos detalhes eu te dei na história. Eu tenho certeza que você que está ouvindo aí, você já começou a imaginar na sua cabeça a cena. A cena do Walmart, pelo menos o Walmart que você conhece, cheio, a caminhonete do carro, a caminhonete preta, várias imagens vieram à sua cabeça. Isso traz uma carga de emoção, traz a imagem, e isso tudo tem um poder de persuasão maior. Então é por isso que é importante que a sua meta seja específica, para que o seu cérebro reconheça que aquilo ali é algo real e algo que você pode alcançar. Tudo bem? Vamos para a segunda característica? É o M. O M é de mensurável. O que é o mensurável? Mensurável também é algo que foge um pouco da abstração. Se eu digo para você, novamente, vamos voltar ao nosso exemplo, que eu quero ganhar muito, eu quero ganhar bem no ano de 2021, eu quero ter bons honorários, eu já expliquei que isso não é específico. Mas isso é mensurável? Também não é mensurável. Eu também não consigo medir o que é bom. Se eu não tenho algo mensurável, fica difícil de eu saber se eu alcancei a minha meta. Então, o mensurável, quando eu digo para você que eu vou ganhar, que a minha meta é ganhar R$ 30.000, volto ao exemplo inicial, R$ 30.000 em dezembro de 2021, isso é mensurável, tem como medir. Se eu tenho como medir, o que acontece? Eu tenho como aferir se eu cheguei, atingi a minha meta. Porque se eu falo se eu quero ganhar bem, se chegar em, por exemplo, em fevereiro, eu aumento muito meus honorários, como é que eu vou saber se eu estou ganhando bem ou não? Posso estar ganhando 20, 22, 12, 15. Isso é bem? Isso não é bem? Atingi minha meta? Não atingi? Então, o fato da meta ser mensurável, ela tem 2 importâncias. A primeira importância é essa que eu já falei. É para que você saiba se você atingiu a sua meta ou não, se você chegou lá. Essa é a primeira importância. Deixa eu beber uma água aqui. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. Esse copo aqui, tá bem na moda aqui em Vitória. Quem não é de Vitória, tá bem na moda comprar copo térmico e tal. Eu achava isso uma frescura, sem tamanho. Eu achava muita frescura. Mas depois que eu comprei, que você bota a água fica gelada, um tempão, chove, vale muito a pena. Mas enfim, vamos voltar aqui para a nossa conversa. Eu estava falando do mensurável. O mensurável, então a primeira relevância é isso, você saber se você chegou na sua meta ou se você não chegou na sua meta. A segunda relevância é o seguinte, de ser mensurável, é você corrigir a sua rota. Se você não consegue mensurar, você não consegue corrigir.
tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Imagine que sua meta 30 mil em dezembro. Chega em janeiro, imagine que hoje você fatura 10. Chega em janeiro, você fatura 11. Pô, legal, você aumentou. Fevereiro, 15. Pô, bacana. Março, 16. Abril, 17. Opa, peraí. Tô melhorando, tá bom. Tô evoluindo. Mas eu vou chegar na minha meta? Com R$1.000 por mês? Eu não vou. Tem alguma coisa que eu preciso corrigir. Ou preciso refazer a minha meta, chegar à conclusão que minha meta é inalcançável, nós vamos falar mais à frente sobre isso, ou então eu tenho que corrigir a minha rota. Ou então eu posso estar até andando para trás. Você ganha 10 hoje, chega em fevereiro 8, em março 7, peraí. E a minha meta? Se eu não consigo mensurar, eu não consigo saber se eu estou caminhando de forma correta. E se eu não identifico isso, eu não tenho como corrigir a rota. Entendeu? Bom, então, voltando. O S específico. Quem chegou agora não estou doido, é porque o S o acrônimo é do inglês, de específica. Então, o S significa que a meta tem que ser específica e o M de mensurável. A terceira característica relevantíssima que a sua meta tem que ter é que ela seja alcançável. E aí, isso também é extremamente importante. O que eu quero dizer com alcançável? Você não pode fazer uma meta absurda. Você não pode fazer uma meta absurda. Aquela frasezinha que muita gente usa como é que é? Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho? Dá. Só que isso tem que ser pensado com uma certa moderação. Porque senão, você não vai alcançar a sua meta. Você vai se frustrar. Veja bem, se você tem um plano de hoje imagine que você hoje é um profissional autônomo. Você é um advogado que não tem um escritório ou tem um escritório e trabalha sozinho, mais um colega. Sua meta é ter um grande escritório com 50 colaboradores. Isso é alcançável? Pô, lógico que é. Lógico que é. Mas isso é alcançável em 2 meses? Pô, não é. Vamos ser realistas, não é. Só se acontecesse, só se ganhar na Mega Sena. Aí, se você ganhar na Mega Sena, você vai parar de advogar. Beleza? Essa é provavelmente. Mas enfim, é alcançável em 2 meses? Dificilmente, isso não vai acontecer. Em 2 meses você não vai sair do zero para ter 50 colaboradores no escritório de um andar inteiro. Não vai. Você está pensando grande. É isso aí. Pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho, como dizem. Mas você tem que dimensionar a sua meta ou criar uma submeta, né, que seja alcançável. Se a sua meta é essa, ter um escritório com 50 colaboradores, um andar inteiro, pô, legal, parabéns. Então, crie uma submeta, uma meta inferior, num estágio anterior, que seja de fato alcançável, dentro de um prazo de 1 ano, de 6 meses, 2 meses. Então, a meta, ela precisa ser alcançável. Se eu falo para você que eu vou ganhar, que eu vou sair de 5 ou de 10 para ganhar 30 mil em dezembro de 2021, é uma meta plenamente alcançável. É plenamente alcançável. Então, ela precisa ser alcançável. Aí você pode estar pensando, tá, Luiz, você falar que é alcançável, tá, mas por que ela tem que ser alcançável? Eu vou explicar para você o porquê que ela tem que ser alcançável. Primeiro, quando você faz uma meta que ela não é alcançável, você já manda um comando para o seu cérebro que aquilo não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não se, no fundo, você não se convence daquilo. Você pode até, num momento da vida, um momento do dia, que você está mais animado, você botar na cabeça que vai, mas você não vai sair do 0 para 1 milhão em 2, 3 dias, certo? Ou 2, 3 meses que seja. Então, no fundo, você não se convence. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é que a gente tem que lembrar ou entender o seguinte: o nosso cérebro ele está o tempo inteiro fazendo com que a gente gaste menos energia. Esse é o princípio básico da criação de hábitos, né? Quando ele vê que você faz uma tarefa repetida, ele faz com que você entre no automático, ou seja, você pare de pensar e executa, gasta menos energia. Vou dar um exemplo clássico aqui: dirigir. Quando você está aprendendo, você pensa, vou pisar na embreagem, vou pisar no freio, vou engatar a primeira. Não, agora eu solto a embreagem, engato, solto o freio, pensa. Quando chega depois de meia hora de aula da autoescola, você está morto, cansado.
de tanto que você gastou energia pensando que você ia trocar mais, você ia virar para a direita, você ia dar seta. Depois você tira a carteira, você não pensa nada disso, entra no automático. Isso é hábito. Isso é o quê? O seu cérebro fazendo que uma tarefa rotineira se transforme numa tarefa repetitiva, mecânica, para que você gaste menos energia. É isso. Se você manda um comando para o seu cérebro de que você, no fundo, não leva fé que aquilo vai acontecer, você acha que o seu cérebro vai disponibilizar energia para você gastar para fazer as tarefas que precisam para alcançar, para chegar numa meta que é inalcançável? Você não vai fazer isso. Não vai. A outra questão é o seguinte: quando você começa a criar metas inalcançáveis, uma atrás da outra, você faz uma meta inalcançável, não consegue. Faz a segunda, uma meta maluca, não vai chegar nunca, não consegue. Terceira, não consegue. O que você faz? Você está mandando para o seu cérebro um comando de que, olha, se acostuma com a derrota, se acostuma com o insucesso, porque vai ser sempre assim. Você vai se acostumar a ser sempre derrotado. Isso é ruim. Todo mundo sofre derrotas. Não estou querendo dizer que você tem que trabalhar para você ganhar, você vai ganhar sempre. A gente tem que trabalhar para ganhar sempre, mas derrota faz parte da vida. Só que o que você não pode fazer é criar um mecanismo que você vai treinar o seu cérebro para ser um derrotado, para você se acostumar com a derrota. Isso você não pode fazer. Então, toda vez que você cria uma meta totalmente inalcançável, é isso que você faz com a sua cabeça. Você se acostuma a fazer, não atingir, não fazer, faz a meta, não atinge, faz a meta, não atinge, faz a meta, não atinge, e vai assim a vida inteira. Então, por essas 2 ou 3 razões, já até me perdi aqui, é que você não pode fazer uma meta que seja inalcançável. Então a meta tem que ser específica, mensurável e alcançável. Beleza? Bom, vamos para a próxima característica da meta, que se você traçar a meta também com essa característica, você vai potencializar muito a probabilidade de tirar essa meta do papel e vai tirar essa meta do papel. Eu me desconcentrei, tem um barulho no corredor aqui de garrafa caindo. Beleza? Bom, então vamos para a próxima. A próxima característica da sua meta, voltando, lembrando que meta não é sonho, sonho é uma coisa que não tem força de atração, sonho qualquer um faz, qualquer um sonha, criança sonha, gente descompromissada sonha. Agora meta é completamente diferente, meta tem que ter características próprias, são essas que eu estou passando para você, força de atração, força para que de ação, que faça você se mover na direção dela. E a quarta característica da meta é que ela seja relevante. Aí você fala assim, Luiz, isso é meio óbvio, né, que tem que ser relevante. Não é, porque tem gente que traça meta que não é relevante. Exemplo, imagine que eu trace uma meta, olha, minha meta agora é eu fazer um cubo mágico, montar um cubo mágico com 15 segundos. Posso fazer essa meta? Posso, é um direito que eu tenho, não é verdade? Agora, nós estamos aqui tratando de meta na advocacia. Isso para a advocacia não tem relevância nenhuma. Pode ser que na minha vida pessoal, se eu for um cara que gosta de desafio, ou fiz uma aposta com alguém, ou quero mostrar para minha filha, por exemplo, que o aprendizado é importante, ou passar uma lição para minha filha de que a força de vontade é importante, enfim, seja lá o que for, pode ser que aquilo seja relevante para a minha vida pessoal. E está tudo bem. Agora, para a advocacia, eu tenho certeza que não é. Então você tem que analisar se a sua meta é relevante para aquele contexto que você está analisando. Para a advocacia, montar um cubo mágico, 15 segundos, 0 de relevância. Então se você monta uma meta que não é de fato relevante, por exemplo, imagine que você trace uma meta de fazer parte da comissão de direito ambiental da OAB do seu estado. Mas você atua no nicho de direito de família, assim como eu. Qual a relevância disso? Nenhuma. Então, qual é a chance de você atingir essa meta? Baixíssima. E por quê? Volto à explicação anterior. Eu falei anteriormente com vocês que o nosso cérebro está o tempo todo tentando fazer o quê? Economizar energia. Você acha, e é que esse é o mecanismo da formação dos hábitos, você acha que o seu cérebro vai disponibilizar energia para você, muita energia, para você executar de forma consistente, constante,
bem feito, tarefas que vão te levar a atingir uma meta que não é relevante para a sua vida, acho pouco provável também. Entendeu? Então, é uma coisa que tem que ser analisada. A relevância da sua meta. Às vezes, a gente traça metas assim, de forma aleatória, e acha que aquilo é relevante, mas no fundo não é relevante. É por isso que, assim, vou ter que abrir um parênteses aqui agora, de um assunto que eu não posso aprofundar, porque senão a gente vai sair do foco da nossa live. É por isso que é importante a pessoa, sabe, ter clareza do propósito de vida dela. Do que ela quer, o que move, quais são os porquês dela, o que a leva adiante. Porque às vezes você traça uma meta sem pensar e no fundo aquela meta não tem alinhamento nenhum com o seu propósito de vida. Vou dar um exemplo para você também. Imagina que, eu vou te explicar, eu tenho como propósito de vida ter cada vez mais tempo disponível para minha família. É o meu propósito, Luiz Gustavo. Ganhar bem, mas ganhar bem não é necessariamente trabalhando menos, mas trabalhando de uma forma mais inteligente, que eu possa dispor de cada vez mais tempo para minha família. Esse é o meu propósito de vida. E aí imagine que eu traço uma meta de ser contratado por uma grande empresa que me pague 50 mil reais mensais. É um exemplo. Pô, é um negócio bom? Pô, é bom, ganhar 50 pau por mês é bom. Mas isso será que é relevante para mim? Para mim pode ser para 99,9% das pessoas, mas será que é relevante para mim? Porque isso aí não está alinhado com o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é ter mais tempo para minha família. Eu vou ser empregado de uma empresa, bater cartão, chegar às 8 da manhã, sair às 6, às 7, 8 horas da noite. Eu, por exemplo, no início da minha carreira, eu trabalhei no escritório que prestava serviço para banco. Era um inferno. Eu chegava lá, tinha que fazer relatório, coisa que eu não gosto. Trabalhar com números. Se eu gostasse tanto de número, eu não teria para o direito, apesar de que eu sou bom em número. Tinha que viajar pra caramba, chegava tarde à noite em casa, saía tarde. Isso tem nada a ver com o meu propósito de vida. Então, daí que vem a relevância da sua meta. Às vezes você acha que a sua meta é relevante, mas ela não é relevante. Pode ser relevante para 99% das pessoas, mas para você não é, porque ela não está alinhada com o seu propósito de vida. Tá bom? Então, daí é que é importante você saber se a sua meta é relevante ou não. Analisar com profundidade se ela é relevante ou não. Porque se ela não for relevante, ela não tem essa força de atração. Tá bom? Então vamos para a próxima e última característica, mas não é a última coisa que eu vou falar com vocês nessa live. Porque depois dessa característica que eu vou passar para vocês, eu vou passar algumas técnicas para vocês executarem essas metas que vocês vão traçar. Beleza? Bom, a última característica da meta que ela precisa ter, que a meta seja smart, ou seja, que é o T do smart, é que ela seja temporal. O que é o temporal? É que você tenha tempo, um tempo para fazer, uma data. Como eu falei no meu exemplo inicial, a meta é faturar 30 mil reais até dezembro de 2021. Quanto mais específica, melhor. Até o dia 15 de dezembro de 2021. Então ela tem que ser específica, mas tem que ser temporal. Ela tem que ter um tempo. Por quê? Por que precisa ter tempo? Porque, primeiro, você diminui a probabilidade de procrastinação. Quando você... Olha só, para pensar. Imagina que eu faço um combinado contigo, que eu vou fazer uma apelação para você. Você me pede uma apelação. E aí eu falo, vou fazer a apelação para você, tudo bem? Tudo bem. Não falei quando. Muito provavelmente eu não vou fazer hoje. Quando chegar amanhã, se eu tiver alguma intercorrência, eu vou deixar para depois. Depois de amanhã, se tiver alguma outra intercorrência, eu vou deixar para mais um dia, obviamente respeitando o prazo legal, mas eu não combinei prazo com você. Eu não criei um compromisso com você, ok? Quando eu falo para você que eu vou entregar a apelação amanhã, às 15 horas, aí, amigo, a coisa muda muito de figura, porque eu assumi um compromisso com você e a minha meta é temporal, ela tem um prazo para ser cumprida. Então, assim, volto a dizer, a força de atração daquilo que tem um tempo é muito maior. Você evita a procrastinação e, além disso, você também cronometra o seu tempo.
né? Você para de jogar tempo fora. Então é muito importante que a sua meta também tenha essa característica temporal. Tem uma data para você cumprir a sua meta. Beleza? Então, só uma recapitulação muito rápida aqui. Primeiro, identificar o estágio que você se encontra na sua carreira, porque se você não sabe onde está, não tem como você identificar para onde você vai. Pensa no GPS. GPS, a primeira coisa que ele faz é ver onde você se encontra para poder dar o caminho para onde você quer ir. Segunda, identificar no estágio em que você se encontra, no ponto A que você está, o que não está bom, ou o que você acha que precisa ser melhorado, que vai te mover para um outro estágio. Se você não sabe o que está bom, o que não está bom, você não vai saber o que você quer no próximo estágio, ok? Terceiro, é construir a meta com essas características que eu falei para você. Ou seja, uma meta SMART, específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Lembrando que eu falei o S primeiro, que eu não estou doido, que o S é porque esse acrônimo é em inglês. Tá bom? Bom, fechando isso, você vai ter uma meta traçada com todos os atributos necessários para você tirar do papel. Tá bom? Bom, agora vamos para o próximo estágio. Deixa eu ver minha aguinha. Então vamos para o próximo estágio. A gente tendo essa meta com essas características. Bom, gente, rapidinho. Para quem chegou agora, eu tô explicando as características que uma meta precisa ter, o passo a passo para que a gente construa uma meta de uma maneira que ela possa de fato sair do papel, que a gente tire essa meta do papel. E agora nós vamos entrar na fase da execução dessa meta. Se você perdeu até agora, fica tranquilo, essa live eu estou transmitindo ela ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube, e vai ficar gravada, tá bom? Então depois você pode ver com calma. É porque no ao vivo a gente tem, né, é outro clima, ao vivo é outro clima. Provavelmente se tivesse gravado eu ia estar me sentindo mais preso, mais formal, e a gente aqui vai, no ao vivo, traz uma certa informalidade, tá bom? Bom, então, seguindo, vamos lá. Agora, para você executar a meta que você traçou com essas características, eu vou passar 3 técnicas para vocês aqui que são muito boas. A primeira é o seguinte, é você traçar o que chama de rota da jornada. O que é a rota da jornada? Deixa eu mostrar para vocês. Eu poderia compartilhar uma tela bonita? Poderia. Eu poderia, no Instagram não, mas no YouTube e no Facebook, eu poderia compartilhar uma tela de PowerPoint com vocês? Poderia. Porém, eu fiz uma apresentação, digamos assim, uma apresentação raiz e não Nutella. Porque ia ficar diferente, eu ia ter que publicar, ia ter que compartilhar a tela no YouTube e no Facebook e no Instagram ia ficar diferente. Então, em prol da isonomia e também para fazer uma técnica mais raiz de exposição, isso aqui, vamos lá, será que vocês vão enxergar? Olha só. Ah, peraí, deixa eu mudar. É porque tem aqui. Acho que vai dar para enxergar. Bom, deixa eu botar o caderno aqui para vocês entenderem. O que é? Também não sei se está ao contrário, mas vou explicar para vocês. Vocês vão pegar um caderno. Vocês estão vendo um monte de quadradinho aqui? Essa sombra? Esquece isso, porque isso aqui é a próxima etapa. Tá bom? O papel muito transparente está mostrando o que é atrás. Mas o que precisa aqui? Você vai pegar um caderno com esse de folha por folha, vai fazer esse risco aqui, vai colocar aqui data e aqui acontecimento, beleza? Aqui embaixo você vai colocar a data de hoje e vai escrever hoje, tudo bem? Isso aqui é o que a gente chama de rota da jornada. Essa rota da jornada, deixa eu só fazer um parênteses. Eu não me lembro se é essa ferramenta, essa técnica ou a próxima que eu vou explicar para vocês, que é de autoria do IGT, que é uma das maiores escolas de coaching do Brasil. Então eu tenho que dar os créditos a ele, explicar. Agora só não me recordo se é essa ou se é a outra ferramenta que foi criada por eles, tá bom? Bom, então o que acontece? Você vai colocar aqui a sua meta e a data, ok? E aí você vai do futuro para o presente, descrevendo o que você acha que deve acontecer imediatamente, ou um pouquinho de tempo antes da sua meta, para que você chegue na sua meta. Vou dar um exemplo, tá? A gente traçou a meta inicial, como exemplo, R$30 mil em dezembro de 2021, ok?
Então, eu posso colocar aqui, imaginar, por exemplo, que em novembro eu preciso, para estar faturando em dezembro 30 mil, em novembro eu tenho que estar fazendo, por exemplo, 15 atendimentos mensais no escritório. Exemplo, tá? É só um exemplo. Aí eu coloco a data aqui, ó, 15 de novembro, 15 atendimentos mensais no escritório. Bom, o que eu preciso fazer um pouquinho antes desses 15 atendimentos mensais, no dia 15 de novembro, para que eu chegue nesse estágio? Bom, para eu ter 15 atendimentos mensais, antes disso, eu tenho que ter, dar um exemplo aqui, uma busca no Google Ads do meu escritório de, sei lá, 100 buscas mensais. Estou chutando, tá? Não sei nem se faz sentido esse número ou não, mas é só para você entender. E aí você vai fazendo esse roteiro de acontecimentos do passado até chegar no presente. Tá bom? Linha por linha. E aí você deve estar pensando assim, pô, Luiz, que troço doido, né, cara? Você vai pegar do futuro pro presente. Pois é, eu no primeiro momento achei que isso era loucura também. Que a gente tem uma tendência natural de pensar daqui para frente. Só que eu posso garantir para vocês, pelo menos para mim, é muito mais difícil você pensar daqui para o futuro. O que você precisa fazer amanhã, o que você precisa fazer depois de amanhã, o que você precisa fazer na semana seguinte, o que você precisa fazer no outro mês para chegar lá na frente na sua meta. É muito mais difícil, eu te garanto que é muito mais difícil de raciocinar, de chegar a essas conclusões. Então, faça do futuro para o presente, da sua meta, traça a sua meta. Ou melhor, antes de você traçar a sua meta, tenta pensar num dia muito bom da sua vida. Um dia que você se sentiu muito bem para elevar a sua energia, a sua autoestima, para isso estimular você a criar esse roteiro. E aí você coloca a sua meta e vai vindo do passado para o presente. Quando você chegar, você não precisa ter aquilo como algo pronto. Você pode fazer ajustes de data. De repente você vai chegar lá, pô, eu coloquei aqui dia 15 de outubro eu tenho que estar com 100 ou 120 consultas no Google Ads em nome do meu escritório, por exemplo. Pô, mas isso aqui não faz sentido, acho que não dá tempo. Deixa eu mudar essa data, vou botar em setembro. Não tem problema. Você vai fazer um esboço inicial, o primeiro que vem na sua cabeça, do futuro para o presente, até chegar na data de hoje, e depois você faz os ajustes de data, tá bom? Então essa é a primeira técnica, ferramenta que eu estou explicando para vocês que vocês peguem aquela meta, feita de forma correta, com as características SMART, e coloquem isso no papel. Tudo bom? Beleza? Deu para entender? Alguém está com dúvida aí? Tá tranquilo? Tranquilo? Deixa eu ver aqui no YouTube. Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza? Show. Então vamos lá. Essa é a primeira ferramenta, a primeira técnica. A segunda técnica, que é aquele monte de risquinho que vocês viram no fundo, que é isso aqui. Ó. Isso aqui, o IGT chama isso aqui, que é o Instituto Jerônimo Temer, um Instituto Internacional de Escola de Coaching, que eles chamam isso daqui de pirâmide do sucesso. O que é? Isso aqui vai ajudar... Eu esbarrei na mesa aqui. Isso vai ajudar muito, muito para vocês executarem as tarefas. Porque vocês primeiro listaram os acontecimentos. É como se fosse a rota da jornada que eu passei para vocês, é como se fosse checkpoints. Imagina que você está numa corrida. Sei aqui quem já fez corrida de rua. Como é que é a corrida de rua? Você vai correndo e aí tem lá umas plaquinhas, 3 km, 6 km, 9 km, enfim, tem os checkpoints. Esses acontecimentos que você vai colocar aqui e depois ajustar as datas nessa rota da jornada que eu passei para vocês, são esses acontecimentos, para que você consiga visualizar melhor as tarefas que você vai precisar cumprir para chegar até cada um daqueles acontecimentos. E você vai parar de pensar lá no futuro, no seu mega acontecimento, na sua mega meta, porque ela é muito grande. Então, assim, o que você tem para você chegar lá na frente, você tem que fazer muita coisa. Então você começa a pensar, depois que você fizer esse roteiro, você vai começar a pensar no agora. Você está no hoje, você vai pensar no na minha rota aqui da jornada. Deixa eu voltar aqui para ficar mais visual para vocês. Na minha rota aqui da jornada, depois que eu fizer a rota, eu não vou pensar mais lá na frente. Eu vou começar a pensar no próximo tópico. Eu estou aqui no hoje. Qual é o que eu listei aqui que é o próximo? O que eu listei que é o próximo? Vou canalizar minhas energias nisso aqui. Entendeu? Não vou canalizar aqui. Beleza? Bom, e aí,
depois disso, a gente vai partir para o quê? Para essa que eu chamo da pirâmide do... Eu chamo não, o Instituto Jerônimo Temer chama de pirâmide do sucesso. O que você vai fazer? Vai pegar uma tarefa, um checkpoint desse aí. Imagina que o seu próximo estágio para você chegar nos 30 mil seja... Você traçou com... Escrever um artigo. Vamos lá. Escrever um artigo para o IBDFAN. Imagina que você traçou isso como um próximo estágio para você alavancar a sua advocacia, se tornar uma autoridade, ser reconhecido no seu meio, enfim. Você traçou isso como meta. Ok? Ou então você resolveu publicar, anunciar no Google Ads o seu escritório. Vou dar esse exemplo para vocês. Ok? O que vocês vão fazer? Vão pegar o seu checkpoint, ou seja, aquela tarefa maior que você tem que cumprir, e vai desmembrar em 3 tarefas menores, ok? 3 tarefas menores. Então, vou dar um exemplo aqui. O meu próximo checkpoint é ter consultas no Google Ads. O que eu tenho que fazer? Vou desmembrar isso aqui. Eu tenho que criar uma conta no Google Ads. Eu tenho que aprimorar o perfil do meu escritório, a página do meu escritório, por exemplo, e tenho que pagar um boleto. Eu tenho que pagar lá o Google Ads e injetar dinheiro no Google Ads, ok? Você vai pegar uma dessas tarefas aqui e vai novamente desmembrar em tarefas menores. Eu tenho que pagar o Google Ads. O que eu tenho que fazer para pagar o Google Ads? Bom, primeiro eu tenho que entrar, aí eu coloco aqui, fazer o cadastro no Google Ads. Depois que eu faço o cadastro no Google Ads, eu tenho que gerar um boleto e pagar esse boleto. E depois eu tenho que fazer uma outra tarefa menor aqui, que é configurar o Google Ads. Um exemplo, tá? Então você vê que eu peguei uma tarefa grande, dividi em 3 menores e outras 3 menorzinhas. Por que é importante usar essa técnica? Primeiro, você para de pensar lá na frente e canalizar a energia que está para fazer uma coisa que está no futuro. Você canaliza no presente. Segundo, você vai ver que a próxima tarefa que você tem que cumprir é pequenininha. Você não vai pensar lá nos 30 mil que você quer ganhar em dezembro de 2021, por exemplo. Você vai pensar que amanhã você tem que fazer o cadastro no Google Ads. Você vai canalizar sua energia para isso. E vai fazer. Vai fazer porque ela se tornou uma tarefa pequenininha, uma pecinha do quebra-cabeça. Agora, se eu acordo de manhã e penso, cara, hoje eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que fazer alguma coisa para em dezembro de 2021 ganhar 30 mil. Bicho, é muita coisa. Como é ver aquele turbilhão de coisas na sua cabeça, aí começa a virar uma mega tarefa, Aí a gente volta no assunto lá do alcançável. Parece que aquilo começa a se tornar inalcançável, então você tem que quebrar em tarefas menores. Essa é a primeira razão. Então, um estímulo para você encarar aquilo, porque você pega uma tarefa gigante, transforma em algo pequeno, que fica muito mais fácil de você encarar. Beleza? O segundo motivo de você usar essa técnica aqui da pirâmide tem uma explicação científica. Que é o seguinte: toda vez que você cumpre uma tarefa, e você comemora, cumpri uma tarefa legal. O que você faz? O seu cérebro dispersa dopamina, que é um neurotransmissor que te dá prazer. Então, quando você cumpre uma tarefa, o seu cérebro dispensa dopamina e essa dopamina te dá esse prazer. Como ela te dá esse prazer, você quer mais. É como se fosse realmente um processo de vício, como se fosse um vício pelo cumprimento de tarefas. Você cumpre uma tarefa menor, comemora, fica feliz, dopamina. Dopamina, fiquei satisfeito. Nossa, olha que sensação de prazer. Eu cumpri essa tarefa, olha que legal. Risquei do meu caderninho. Quero outra. Por quê? Porque a dopamina me deu prazer, eu quero mais dopamina. Então eu vou em busca de cumprir a próxima tarefa para ir para o próximo estágio. Aí você cumpre a outra tarefa, mais dopamina. E aí você começa a ficar meio que viciado mesmo, né? Tecnicamente falando, meio que viciado. Tecnicamente não, porque eu não sou técnico nisso, às vezes eu estou usando uma linguagem equivocada. Mas enfim, cientificamente falando, mas talvez não tecnicamente falando,
você vai ficando viciado em cumprir tarefas. Então é por isso que é importante você desmembrar suas tarefas em atividades muito menores, porque você vai se viciando naquilo. Dopamina, cumpre tarefa, fica feliz, fica satisfeito, sensação de prazer, parte para o próximo nível, faz a próxima tarefa, mais dopamina, mais prazer, mais satisfação, parte para a próxima, tá bom? Então por isso que é muito importante, depois que você traçar suas metas com todas aquelas características, você usar essa ferramenta, essa técnica. Uns chamam de ferramenta, outros chamam de técnica, que é a jornada da realização. Você dividir a sua meta em checkpoints, depois fazer essa pirâmide chama de pirâmide do sucesso, que é você pegar um daqueles checkpoints, desmembrar em 3 tarefas menores, pegar essas 3, desmembrar mais 3. Assim, aí você pode perguntar assim, pô Luiz, mas tem que ser 3, não pode ser 4? Não, pode ser 4, pode ser 5, mas tenta fazer de uma forma que não fique muito desequilibrado, né? Uma tarefa, você desmembra em 1 e o outro em 10, entendeu? Que se você desmembrar em tarefas de menos, ela fica uma grande tarefa, fica difícil de encarar. Se você diluir demais, fica a tarefa muito pequenininha também, e aí quando você cumprir aquela tarefa, se ela for pequena demais, você provavelmente não terá aquela sensação de prazer, de satisfação de ter cumprido a tarefa, que é o que vai te estimular a continuar nesse processo de cumprimento de tarefa. Beleza? Bom, para finalizar, vamos para a última técnica aqui para você executar essas tarefas. Qualquer uma dessas tarefas menores que você identificou, você pode usar uma técnica que chama 5W2H. O que é 5W2H? Também tem origem no inglês. O que é o primeiro W do 5W? What? O que será feito? Identificar o que será feito. O segundo é why. Por quê? Não é why de mineiro, não. É why. Por que será feito e como a tarefa contribui para atingir o seu objetivo. Ou seja, primeiro H, você vai pegar suas tarefas, vai escalonar, dividir em tarefas menores. E na hora de executar, usar essa metodologia do 5W2H. Primeiro W, what, o que. O segundo, why, por que aquilo vai contribuir. O terceiro, where, ou seja, onde será feito. O quarto, W, when, quando será feito. Você também vai identificar isso e o ideal é que você coloque isso no papel. E o último H, who, quem é o responsável por fazer. 5 Ws. Beleza? Vai cumprir as tarefas, identifica esses 5 Ws. E aí vem os 2 H. O primeiro H é o how, como será feito, e o how much, quanto vai custar. Beleza? Para finalizar, recapitulando, primeiro, identifica o seu estágio atual profissional, onde você se encontra. Segundo, vê o que está te incomodando nesse estágio atual, o que você quer buscar de diferente no seu objetivo, o que vai te mover na direção do seu objetivo. Terceiro, traça suas metas com essas 5 características que eu passei para vocês. SMART, ou seja, específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Depois que traçou essas metas todas, você escalona em checkpoints, usando essa metodologia que eu passei para vocês da jornada da realização. Depois, pega cada um desses checkpoints, quando você for cumprir, divide naquela forma de pirâmide em microtarefas. Isso vai te dar descarga de dopamina. E por último, na hora de executar, você identifica como é que na forma 5W2H, ou seja, what, when, where, when, who, what, why, where, when, who, e o 2H, que é o how e o how much. Beleza? Bom, pessoal, espero sinceramente que eu tenha ajudado vocês, que essas explicações, essas técnicas possam ajudar você a traçar suas metas de 2021, que você consiga realmente sair do campo do sonho, da abstração e consiga traçar metas objetivas, claras, que você de fato vai conseguir tirar do papel. Desejo assim a todos vocês, aos que passaram por aqui, aos que estão aqui e aos que virão quando verem essa live gravada, agradecer pela audiência, por estarem aqui junto comigo. Desejo a vocês um 2021 de muita saúde, muita paz, muitas realizações, que a gente consiga, nós como sociedade, mundo, consiga superar essa dificuldade que a gente enfrentou em 2020,
com essa pandemia. Espero que no ano que vem seja muito melhor para todos nós, com muita saúde para todos. Tá bom? Obrigado, um feliz ano novo para todos. Grande abraço.